Bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, efetivamente, do software BERIC básico, né? Em 10 dias. A gente já teve uma aula, mas foi uma aula zero, que só tratava de questões mais de organização, como as aulas seriam disponibilizadas. Então, agora, efetivamente, essa vai ser a aula que a gente vai começar a utilizar o software, tá? E em 10 dias, conforme eu prometi, se você acompanhar as aulas direitinho, diariamente eu vou liberar essas aulas. Você vai saber o básico do software, você vai conseguir criar um projeto, saber as ferramentas básicas que você precisa, você vai conseguir efetivamente montar, modelar um projeto estrutural. Aí a partir daí, ferramentas mais sofisticadas e questão de análise também de estrutura, você vai aliar com o teu conhecimento de estrutura, a parte teórica que você estudou, mas depois dessas 10 aulas você não vai ficar batendo mais cabeça, tendo que pesquisar coisas básicas, ferramentas básicas do programa, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Você vai só partir para coisas mais avançadas, mais específicas, que aí fica bem mais simples. Tá? Então eu vou abrir o software aqui, fiz questão de deixar ele fechado para a gente ver como funciona todo o procedimento. Principalmente nesse começo, o pessoal tem muita dúvida. Bom, vocês podem abrir a versão demonstrativa, que vai ser baixada do site da AutoQI, conforme eu ensinei na aula zero. Então, quem não assistiu a aula zero, é muito importante assistir, porque lá tem várias informações em relação a como as aulas são disponibilizadas e principalmente como que a gente vai usar o software para quem não tem o software, que eu acredito que é a maioria de vocês. Então, no site a gente tem uma versão demonstrativa e eu ensinei direitinho lá como você fazer para ter essa versão, que é mais do que suficiente. Você vai conseguir reproduzir tudo que eu estou fazendo aqui nesse software que tem a versão demonstrativa. Tá? Então aqui, às vezes, quando você abre o programa, ele pede para você fazer uma atualização. Eu só vou cancelar, não vou fazer isso agora. E essa é a primeira tela do eBERC sempre que você abre ele. Tá? Então aqui você pode fazer um tutorial, ou criar um novo projeto, ou abrir arquivos recentes que você já abriu. No seu caso não vai ter nenhum. Então a gente vai clicar em novo projeto. A primeira tela que a gente precisa definir quando a gente está criando um projeto são os pavimentos da nossa edificação. Então, quantos pavimentos vão ter, a gente nomeia esses pavimentos e coloca a altura deles ali, o nível entre um pavimento e outro. Tá? Então, a primeira informação que a gente tem que passar do nosso projeto para o EBERIC é isso. Então, se vai ser um prédio de 10 andares, se vai ser um sobrado, eu tenho que criar esses pavimentos porque dentro desse pavimento que eu vou trabalhar ali com a arquitetura e com os pilares em cada pavimento, tá? Então, o primeiro pavimento que a gente cria não é efetivamente um pavimento, é a fundação. Então, o primeiro pavimento, salvo algumas exceções muito raras, a gente coloca o baldrame, tá? Então, eu vou colocar aqui baldrame. Você pode nomear de outra maneira, fundação ou coisa do tipo. O importante é que você crie ele, tá? A altura. Isso daqui seria a altura do pavimento. Então, a altura efetiva aí do seu pavimento. Essa altura é a diferença entre um pavimento e outro. Então, por exemplo, em prédios que os andares são 3 metros, entre lajes, entre piso a gente tem 3 metros, que é um valor usual que a gente tem, aqui a gente colocaria os 300 centímetros, tá? Que representaria esses 3 metros. E a gente vai fazer isso nos pavimentos. Só que a fundação, ela tem uma exceção, porque a fundação ali não tem uma altura definida. Só quando a gente fizer mesmo os cálculos, analisar se vai ser uma sapata, se vai ser uma broca, que a gente vai definir efetivamente essa altura. Mais para frente no curso a gente vai comentar sobre essa altura. Mas o que eu posso falar para vocês agora nesse momento é para colocar um valor que é padronizado, que a gente coloca, que são 80 centímetros, que normalmente é o suficiente ali para ser a altura de um bloco de fundação ou o pescoço de um pilar de uma sapata. Então, antes de calcular a fundação, em todo projeto que você faz, ou pelo menos eu faço assim, eu coloco sempre o baldrame com 80 centímetros de altura, tá? Porque ele não é efetivamente um pavimento. Esse 80 centímetros seria a altura ali que você tem de fundação, então dos blocos de fundação, sapata, esse tipo de coisa. Como a gente não sabe ainda
a altura que a gente vai precisar de fundação, porque isso vai depender de cálculo, a gente começa sempre colocando 80. Então, está definido o pavimento baldrame, a gente coloca em série acima. A gente vai fazer o próximo pavimento. Em geral, o nome dele vai ser térreo. Você pode dar outro nome. Às vezes, pavimento garagem, depende do tipo de edificação que você está fazendo. O próximo pavimento depois da fundação não vai ser o térreo, vai ser o garagem. Você pode ter subsolo. Mas um projeto normal, o próximo pavimento seria o térreo. Aí esse sim, a gente vai colocar o pé direito dele com 300. 300 o quê? 300 centímetros. Um ponto bem importante é que o Eberic, toda a entrada de dados dele é em centímetros. Você nunca vai digitar em metros, tá? Todo o funcionamento dele é baseado para trabalhar com centímetros. Para você não ter que ficar usando muita vírgula e etc. Então, lembre-se sempre colocando a altura de um pavimento, por exemplo, são 300 centímetros. Então, eu estou supondo aí que o meu pavimento ele tem 3 metros entre pavimentos. Então, da primeira laje para a segunda laje, ou do contrapiso para a primeira laje, a gente tem 3 metros. Isso quem vai te definir é o projeto arquitetônico, que a gente já recebe. Nós calculistas, em geral, a gente não trabalha com projeto arquitetônico, então o arquiteto manda o projeto arquitetônico para a gente, ou o cliente já chega com o projeto arquitetônico, e isso vai ter as informações ali, tá? Porque às vezes o pé direito pode ser maior. O comum de ser usado são os 3 metros. Bom, seria o pavimento térreo, então se fosse uma casa térrea, a gente tem a primeira laje aí, já acabaria. A gente vai fazer um sobrado, então a gente tem aqui o próximo pavimento que a gente coloca seria superior. Eu gosto de nomear assim, essa nomenclatura, ela não é uma coisa que vai interferir no teu cálculo ou mesmo na organização dele. É só a nomenclatura, você pode dar o nome que você quiser, segundo andar ou coisa do tipo. E da mesma maneira, da laje do térreo para a laje do pavimento superior, dos quartos, a gente coloca os 300 centímetros, 3 metros de altura aí, entre lajes, tá? E depois, normalmente, a gente tem ainda um item que fica superior à laje do pavimento superior, que é a caixa d'água, né? Então a gente precisa colocar esse pavimento aí, porque a altura total da nossa edificação vai contar da fundação até a laje do térreo, então 3 metros, depois do térreo, da laje do térreo até a laje do superior, mais 3 metros, então nossa casa aí já está com 6 metros de altura, e depois ainda tem o pavimento, que na verdade é para você colocar a caixa d'água. Às vezes eles colocam com 2,5, isso novamente é o arquitetônico que vai te definir. Você só vai modelar em cima do projeto arquitetônico que já está feito. Esses níveis já estão completamente definidos. Então, algumas pessoas colocam cobertura nesse item, algumas colocam cobertura nesse item. Eu costumo colocar caixa d'água aqui. Isso realmente é como eu falei, é só uma nomenclatura, não tem importância. Normalmente a altura ali da caixa d'água, ou do abrigo da caixa d'água, ele não vai ser os 3 metros. Não dá uma volumetria legal no arquitetônico, então normalmente eles limitam a 2 metros. Isso, como eu falei, realmente depende muito do projeto arquitetônico, eles têm total liberdade para definir isso. Então, uma coisa a ser notada aqui que é bem importante é que aqui a gente coloca a altura dos pavimentos, a gente não coloca os níveis do pavimento. E o nível vai entrando automaticamente, somando essa altura de pavimento. Porque a gente coloca aqui a altura entre uma laje e outra. Então, entre a minha fundação e a laje do térreo, eu tenho 3 metros, 300 centímetros. Entre a laje do térreo e a laje do superior, eu tenho 300 centímetros. Entre a laje do superior e a cobertura da caixa d'água, eu tenho 200 centímetros. E você vai notar que ele vai somando esses pavimentos, ele não soma a fundação, que eu expliquei que essa parte de fundação ela está enterrada, a gente vai ver mais específico quando a gente tratar na aula de fundação. Ele vai somando os pavimentos, então a laje do superior pode ver que fica 6 metros, porque ele somou já o térreo, enquanto a laje
da caixa d'água fica a 8 metros, que são os 3 metros de cada pavimento e os 2 metros da caixa d'água em si. Então, os níveis das lajes em si, ou da cobertura, ou das suas plantas ali, quem vai definir é ele. Você só coloca a altura entre os níveis, tá? E ele desconsidera a fundação, porque essa parte vai ficar enterrada. O seu nível 0 é acima da fundação. Legal, você colocou os níveis, é a primeira item que você precisa fazer aí para a gente vai começar trabalhando com sobrado, então esse daqui é bem típico, tá? Ele pode variar, mas eu já estou trabalhando com coisas bem típicas, que é o mais comum de acontecer, tanto em relação a essas alturas, quanto a quantidade de pavimentos. Você pode pegar um sobrado com 4 andares, mas estou fazendo o mais típico possível. Você também pode pegar uma casa térrea, só vai ter essas duas linhas. Legal, então você fez o projeto novo, clicou OK, está criado o teu projeto. Então, a primeira coisa para criar um projeto é você definir os níveis, quantos andares vai ter ali e a altura entre esses andares. Depois disso, eu gosto de salvar o projeto novamente, ó, porque inicialmente quando a gente pede para ele criar um projeto, ele vem sem nome. Então eu venho aqui, projeto, salvar como, vou colocar na área de trabalho mesmo, para ser mais fácil para achar. Então vou colocar aqui, aula 1, V1. Isso é uma coisa bem importante. Vocês, a maioria já deve trabalhar com AutoCAD e a gente sabe que software ele trava mesmo. Então, às vezes você perde trabalhos de dias ou no mínimo de uma tarde ou coisa do tipo. Então, eu vou salvando versões, tá? Porque se o meu arquivo corromper, por exemplo, às vezes eu já fiz um monte de coisa no arquivo e ele corrompeu e eu não consigo arrumar de maneira nenhuma. Se eu tiver uma versão anterior que eu salvei algumas horas antes, eu só perdi algumas horas de trabalho. Se eu não tiver essa versão, às vezes eu tenho que começar até do zero. Tem gente que salva constantemente o projeto, tipo, eu salvo a cada 5 minutos. Mas ele não cria uma nova versão, então ele só tem um arquivo daquele projeto que ele salvou a cada 5 minutos. Então, se uma hora corromper o arquivo, ele perdeu às vezes o arquivo inteiro, o trabalho inteiro que ele fez de dias. Então, além de salvar constantemente, a cada 10 minutos, aí você que vai definir, dependendo da importância do projeto também, do trabalho que você está tendo, além de você salvar a cada 10 minutos, é legal você criar versões. Então, salvar como? Bom, no caso de quem está usando a versão demonstrativa, só para conhecer o software, e depois vai acabar trabalhando com software ou no estágio ou coisa do tipo, você não consegue fazer esse salvamento que eu estou fazendo. Você não consegue salvar o projeto. É a única limitação do software demonstrativo. Ele não vai salvar o teu projeto e ele não vai imprimir as pranchas. Tá? Ele não vai gerar os arquivos para imprimir as pranchas. Porque senão não faria sentido, né? Você acabaria usando o software comercialmente. Tá? Então, você não consegue fazer isso, mas eu estou te mostrando porque, além de ter pessoas que têm efetivamente o software e está fazendo o curso aqui comigo, tem gente também que provavelmente às vezes tem acesso já ao software no escritório que trabalha, então pode pedir ali para começar a ter os primeiros contatos, ou posteriormente você vai ter o software, ou vai usar o software do escritório ou da faculdade, e é interessante você saber essa questão de salvar. Bom, então salvei meu projeto, dei um nome para ele, eu tenho os níveis aqui. Qual que é o primeiro passo assim depois disso para fazer o projeto? O projeto de estrutura ele é sempre baseado num projeto arquitetônico. A gente não cria nada, a gente só modela em cima do projeto arquitetônico feito. Então, a gente vai definir a partir das paredes que ele colocou, a gente vai definir em que paredes a gente vai querer pilar, as vigas que a gente vai querer, as alturas de vigas, só que isso tudo tem que estar atrelado ao projeto arquitetônico. Então, quem trabalha com AutoCAD faz o projeto estrutural só no AutoCAD, utilizando planilhas ou fazendo os cálculos na mão, ou utilizando softwares que não têm modelagem 3D, ele sobrepõe a minha estrutura. Ele pega, abre o arquitetônico no AutoCAD e começa a desenhar as vigas em cima da estrutura, para ele ter certeza que aquela viga ou aquele pilar que ele está colocando
está realmente dentro daquela parede. Então tem uma sobreposição de plantas, tá? Então a gente tem isso também nesse software, no Eberic, só que ele faz de uma maneira até mais simples, porque a gente não faz a sobreposição, a gente vai importar as plantas arquitetônicas e vai colocar aqui na janela para a gente poder trabalhar e colocar os pilares usando ela como referência, tá? Então isso é uma dica que eu dou de cálculo estrutural muito importante, independente se você está usando esse software ou usando outro software ou fazendo na mão. É muito importante você usar mesmo a arquitetura como referência. Você não pode criar o projeto arquitetônico, colocar seus pilares num projeto solto, assim, tirando medidas, às vezes, né, no DWG e fazendo aqui o teu projeto, colocando os teus pilares. Às vezes, quando você sobrepõe as duas coisas, dá um conflito, tá? Às vezes o pilar é um pouquinho mais para o lado. Então, o ideal é você trabalhar já fazendo essa sobreposição, seja no AutoCAD ou no software. Todos os softwares, SciPyCAD, TQS e outros softwares que trabalham com essa modelagem em 3D, o básico é que eles trabalham em cima de plantas arquitetônicas já criadas. Então, todos eles têm essa etapa de importação das plantas. Tá? Isso é comum e cada um vai ter um jeitão de fazer isso. Mas todos fazem isso. Eles precisam das plantas para trabalhar em cima, para tirar as medidas e para colocar os teus pilares efetivamente dentro das paredes, ou vigas e etc. Ou não, né? Se você quiser um pilar fora da parede, também é possível. Então aqui, abrindo cada nível, a gente vê que a gente vai ter 3 itens. Um é o croquis. O croquis vai mostrar efetivamente os meus pilares, as minhas vigas, vai mostrar a estrutura em planta. Tá? Então se eu clicar aqui 2 vezes, não tem nada aqui, porque eu não fiz no pavimento baldrame, eu não coloquei nenhum pilar ainda, não coloquei nenhuma viga, não coloquei nada. Outro item que ele tem é a forma, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, tá? Mas um item bem importante que ele tem é a arquitetura, ou seja, é um desenho que ele armazena nesse pavimento para você conseguir fazer a tua estrutura, o teu croquis, utilizando essa arquitetura como referência. Então, se eu der 2 cliques aqui, no meu ainda não tem nada, a não ser esse ponto aqui indicando a origem do projeto, depois a gente vai comentar também. Não tem nada aqui, porque eu não importei ainda nenhuma arquitetura. Eu não tenho arquitetura para eu trabalhar, para eu fazer minha estrutura em cima. E esses 3 itens a gente tem para cada pavimento. Cada pavimento vai ter a sua arquitetura, vai ter o seu croquis e a sua forma. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer a partir de agora é importar essas plantas. A gente precisa importar a arquitetura de cada pavimento para trabalhar. E algumas pessoas podem perguntar, por que eu tenho que ter arquitetura em cada pavimento? Se eu importar toda a arquitetura, já não vai servir para todos os pavimentos? Não, não é bem assim. O pavimento superior ele tem paredes em lugares diferentes do pavimento baldrame, por exemplo. Ou os quartos aqui, as divisões são diferentes das divisões que tem na parte do térreo da casa. Então, como essa arquitetura que a gente importa, ela vai vir em planta, então, na verdade, a gente vai precisar da planta de cada pavimento. O nome é arquitetura, mas não é arquitetura, digamos, completa. Seria mais indicado aqui colocar a planta arquitetônica. Então, é a planta arquitetônica do superior, planta arquitetônica do térreo e da planta arquitetônica da fundação, que depois eu vou mostrar qual é a diferença entre a planta do térreo, e tem algumas maneiras diferentes para trabalhar. Eu vou te mostrar uma maneira, que é a maneira que eu trabalho, e de organização dessas plantas, e depois você, conforme você for avançando no software, no estudo do software, você vê até o que é mais adequado para você. Bom, então vamos exportar essas plantas. Então eu estou com a planta aqui do térreo. Como que eu faria isso? Bom, inicialmente eu vou comentar um pouco sobre plantas arquitetônicas e depois a gente faz essa importação. Estou com o AutoCAD aqui aberto e aqui eu estou mostrando uma planta que é como a gente recebe do arquiteto. Dependendo do arquiteto é um pouquinho diferente, alguns não têm essa folha aqui, a folha está no layout, ele trabalha no Paper Space, mas em geral isso é um projeto arquitetônico que a gente recebe. Ele tem cortes, ele tem vários itens
e principalmente tem as plantas, que é o que a gente está mais interessado, né? Só que essa planta aqui, conforme dá para notar nesse projeto, essa planta ela está cheia de coisas que a gente não precisa. Tá? Ela tem grama, ela tem móveis. Isso eu realmente não preciso para fazer meu projeto estrutural. E isso só vai poluir a minha arquitetura, só vai poluir a minha base lá para eu colocar os pilares, tá? Ainda mais quando essas coisas estão em rachuras. Então, uma primeira coisa que você faz quando você recebe o projeto arquitetônico para fazer um projeto estrutural, isso seja até se você estiver usando outro software ou até fazendo o projeto estrutural todo no AutoCAD mesmo. O primeiro item que você tem que fazer é limpar essa planta. O que eu chamo de limpar? É você tirar esse monte de rachura, tirar os móveis, as coisas que não são a referência para o teu projeto estrutural. Então não faz sentido eu ter essas rachuras. Então um primeiro item é apagar essas rachuras, deixar tudo muito mais simples. Dependendo do projeto arquitetônico, vem muitos elementos que a gente não precisa, tá? Então eu vou limpando. Rachuras de parede eu também tiro. Eu gosto de deixar só as linhas da parede. Então aqui a gente tem a linha da parede. Os móveis eu costumo tirar. Se o arquiteto tiver separado tudo em layer bonitinho, móveis numa layer, rachuras de parede em uma layer diferente, é mais fácil, né? Que você vai lá e apaga a layer, fica tudo mais simples. Você não precisa vir selecionando os elementos e deletando tudo. Tá? Então eu apago também essa questão aqui dos cortes que ele mostra. Eu apago esses textos aqui que mostram o número do degrau. Isso é irrelevante para a minha arquitetura. Tá? O importante é a posição das paredes, aonde eu tenho janela. O nome da janela eu posso apagar. Uma coisa que é bem interessante é que eu apago tudo isso daqui, só que eu gero outro arquivo, porque eu gosto de ter o projeto arquitetônico original para eu consultar. Porque, por exemplo, essa janela aqui eu só deixei o vão dela. Na hora de fazer o projeto estrutural, às vezes eu quero saber sim qual que é a altura dela. Eu não quero passar uma viga no meio dessa janela ou coisa do tipo. E isso tem no projeto original. Aqui ela tem uma nomenclatura aqui de janela 1, porta 1, por exemplo, e eu vou ter uma tabela lá de esquadrias que eu posso consultar essas alturas, as características dos caixilhos, né? Então, eu faço essa limpeza, mas eu crio outro arquivo, porque eu gosto desse arquivo completo também para consultar algumas coisas, tá? Então, tem algumas coisas que não me mostram em planta, ó. Por exemplo, a escada aqui, a altura dos degraus. Então, eu apago realmente a minha planta arquitetônica aqui do térreo. Eu apago tudo que não é útil para mim, rachuras, textos, mas eu deixo um arquivo ali original para quando eu precisar consultar alguma coisa, se eu tiver na dúvida de uma janela ou coisa do tipo, eu posso consultar. Tá? Então eu faço toda essa limpeza, eu faço nas três plantas. Aqui a gente tem três plantas normalmente, né? Que é um sobrado. A gente tem a planta do térreo, que é essa daqui. Que a gente tem a planta depois do superior, que são os quartos normalmente. E depois a gente tem a planta de cobertura, que vai mostrar a parte da caixa d'água e etc. Tá? Então mostra os telhados. Isso vai ser importante porque a gente vai usar no nosso cálculo o peso desse telhado. Então tem o tipo de telhado. Então são três plantas que eu tenho que importar para o Eberic. E eu vou fazendo a limpeza delas, vou tirando os itens que não é importante para mim, para eu poder importar elas já de uma maneira limpa, porque para não ficar poluído basicamente o meu projeto, tá? Então, depois que eu faço isso, eu vou ter um novo arquivo que eu crio, eu chamei de arquitetura limpa, normalmente chamo isso, porque eu limpei toda aquela poluição que eu não preciso, e eu crio outro arquivo, que é esse arquivo efetivamente que eu vou importar para o Eberic. Tá? Então, aqui a gente pode notar que realmente só tem os itens que são primordiais para fazer o projeto. A posição das paredes, as espessuras das paredes, onde eu tenho porta, não vou colocar um pilar no meio da porta.
Tenho isso daqui que é a projeção do andar superior, isso é muito importante. Tenho as esquadrias, basicamente só o que efetivamente eu vou precisar. Superior é a mesma coisa, só tem os itens que são importantes para mim. E aqui a cobertura é a mesma coisa. Então eu crio um arquivo que tem essas 3 plantas e eu chamo ele de arquitetura limpa ou o nome que eu quiser. E é esse arquivo que eu vou importar para o Eberic para eu fazer o estrutural em cima dele. Tá? Então, o primeiro item seria isso. Limpar a arquitetura e você criar um novo arquivo que você chama de arquitetura limpa. Bom, como que eu faço essa importação? Esse item é bem importante. Eu vou importar, por exemplo, a planta do térreo. Eu venho aqui, abro o pavimento térreo, clico na arquitetura 2 vezes, eu não tenho nada aqui por enquanto. Então eu venho aqui, depende da sua versão, se está usando a versão 2018, ele não vai ficar mais aqui. Umas versões anteriores ele ficava em ferramentas aqui. Ferramentas, importar DWG, mas ler DWG, se eu não me engano. Se você está usando um V8 ou um V9 ou coisa do tipo. No V9 eu não sei se já mudou isso, mas no V8 fica aqui. No 2018 e acredito até que no 2010, ele fica nessa região aqui, ó, projeto, importar DWG DXF. Então a gente vai procurar esse arquivo dentro do nosso computador, aquele arquivo que a gente criou, arquitetura limpa, e vai importar ele para dentro do nosso projeto, para a gente usar como referência. Tá? Então, vou procurar onde está o meu arquivo. Aqui, ó, arquitetura limpa. Tá? Aqui é onde eu já tinha feito o projeto e tudo mais, então tem outras coisas que agora não é interessante para a gente, mas a gente criou o arquivo, você pode criar onde você quiser. Quando você começa um novo projeto, é legal você ter uma pasta só para aquele projeto, então você tem a arquitetura original, você tem a sua arquitetura limpa, e você vai começar a ter os arquivos do Eberic aqui. Então é legal trabalhar dentro de uma pasta. Arquitetura limpa, abrir. Ele vai perguntar umas coisas aqui para você, se você quer converter a escala. Isso aqui não é tão importante porque depois você vai poder alterar essas escalas. Então, basicamente, eu clico em OK. Aqui seria até interessante converter, porque o nosso projeto lá inicial ele está numa escala muito pequena. Então, vamos refazer. Vamos dar um Ctrl Z. Em geral, os meus projetos eles já estão numa escala boa, mas esse lá no AutoCAD ele está numa escala muito pequena e aqui fica ruim de ler. Então, vamos fazer novamente. Projeto, importar DWG. Estou tentando fazer essas aulas de uma maneira mais direta, sem corte, sem nada, porque aí mostra bem as coisas que podem acontecer durante o projeto que você está fazendo. Porque às vezes a gente faz as aulas editadas e algumas coisas que deram erradas, por exemplo, essa a gente nem aborda, né? Então é interessante ver essas coisas também. Então eu vou colocar aqui, ó, não converter, vamos ver. Aí ele pergunta, o seu desenho está numa coordenada muito elevada, ou seja, ele não está a origem no AutoCAD não está próximo da origem no seu projeto Eberic. Então ele pergunta, você quer mover para próximo da origem? É sempre legal clicar em sim, porque vai ser mais fácil de você achar seu projeto aqui no plano e você não vai precisar puxar ele depois, modificar muito a origem. Então coloca sim. Agora sim saiu um tamanho legal, tá? Bom, teve um número até, uma cota aqui que eu não apaguei lá no projeto original, que eu limpei aquela arquitetura, mas ainda sobrou uma cota. Mas eu consigo apagar ela aqui, tá? Não tem problema. Então, tem até algumas pessoas que elas pegam a arquitetura bem poluída e vão apagando aqui dentro. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de limpar toda ela no AutoCAD e trazer ela aqui para dentro.
Aí agora a gente pergunta, ó, bom, a gente quer fazer a arquitetura do pavimento térreo, só que aqui tem 3 plantas. Como que eu vou fazer? Eu quero só efetivamente usar essa planta do pavimento térreo. Então, basicamente, eu vou pagar as outras. Bom, depois de exportadas as plantas, a gente precisa pagar essas outras plantas aqui que não são as plantas do térreo. Porque eu não quis salvar, como eu falei, um arquivo para cada planta. Então, arquitetura limpa térreo, arquitetura limpa superior. Então, eu salvo só um arquivo, arquitetura limpa, e aqui na janela de edição do software já, eu consigo apagar as outras plantas e deixar só a que eu preciso, que é a planta aqui do térreo. Tá? Então, como fazer isso? Basicamente, é só selecionar a arquitetura que você não vai querer, porque ela não corresponde àquele pavimento que você está trabalhando, e deletar. Então, agora a gente tem, dentro da arquitetura do pavimento térreo, a planta do térreo. Então, se a gente vir aqui ó, e clicar agora, a gente tem a planta do térreo. Então, a gente já tem uma arquitetura para a gente trabalhar. Tá? Agora, essa arquitetura aqui, ela tem 2 problemas ainda. O primeiro problema é que ela não está com a escala certa, tá? E o segundo problema é que a gente não tem um ponto de referência aqui comum para todas as arquiteturas, ou um ponto de referência para o seu projeto. A origem ela está aqui, a gente não sabe quanto que ela está aqui da origem, e você vai ver mais para frente que a gente precisa alinhar essas plantas com um ponto em comum para elas conseguirem sobrepor. Tá? Bom, então, primeira questão da conversão de escala. Conversão de escala, a gente tem uma ferramenta que a gente vem aqui, ferramenta, converter para escala. E aqui no comando ele vai te pedir o primeiro ponto e depois ele vai te pedir o segundo ponto. O que é isso? Ele precisa que você use algum valor conhecido, ou seja, você sabe a espessura dessa parede, por exemplo. Ele precisa que você use um valor conhecido e passe para ele. Aí, a partir daí, ele vai conseguir fazer a escala. Então, você fala assim, ó, essa parede aqui ela tem 14 de espessura. Então, ele usa essa informação, se esse ponto e esse daqui, entre esse e esse, tem 14 de espessura, ele vê a escala que está o seu projeto e adequa para realmente isso daqui ter 14 de espessura e o resto vai seguir, porque ele só vai escalar o desenho. Tá? Aí o resto vai ficar com as dimensões certas, então essa dimensão aqui vai ficar correta porque ele ajustou a partir de um valor que ele conhecia, que é esse daqui. Como que a gente sabe um valor? Você pode pegar qualquer valor que você conhece a dimensão, qualquer elemento que você conhece a dimensão no teu arquitetônico, por exemplo, se você souber que daqui para cá tem 70 centímetros, você pode usar esse ponto. Então a gente vem aqui na arquitetura e escolhe alguma coisa que a gente sabe o valor. Por exemplo, a gente mede, né? Então vamos medir esse cara aqui. Bom, vamos no projeto arquitetônico, que é mais simples, que eu acho que as cotas já estão bem definidas. Venho aqui e meço aqui um valor que eu sei. Eu gosto bastante de usar a espessura de parede para fazer esse trabalho de escala. Então aqui eu sei que eu tenho 20 centímetros. Estou trabalhando com centímetros aqui no AutoCAD. Então a parede ela tem 20 centímetros de espessura. Eu vou lá no projeto do Eberic e informo que ela tem 20 centímetros. Esse trecho aqui tem 20 centímetros. Eu vou lá no projeto do Eberic, acho esse trecho aí. Ou posso usar outro trecho também. Esse aqui deve ter 20 também. Mais fácil de achar ali no Eberic. Então, 20 centímetros, realmente. Então, eu vou achar esse trecho ali no Eberic e vou fazer a conversão de escala, tá? Então, venho aqui novamente no Eberic. Esse trecho aqui ele tem 20 centímetros. Então, de novo, vamos dar um ESC e vamos começar o comando de novo, que esse comando é muito importante. Se o seu projeto não estiver na escala correta, quando você colocar um pilar que tem uma dimensão ali, ele não vai se encaixar perfeitamente na tua arquitetura, tá? As suas vigas vão estar em tamanhos diferentes do tamanho real. Então, eu preciso aqui vir em ferramentas, converter para a escala, aí eu seleciono os 2 pontos, aqui e aqui. Então, entre esses 2 pontos,
Que distância que eu tenho? Ele me pergunta aqui, ó, qual que é a distância que você tem entre esses dois pontos? Qual que é a distância real? 20. Muito cuidado, não digitar 0.2, porque como eu falei, toda a entrada de dado no EBERIC é em centímetros. Então, eu medi uma distância ali para converter para escala, se ele me pergunta a distância, 20 centímetros. Tá? Dou Enter, automaticamente ele fez uma escala nesse projeto, ele escalou esse projeto e agora a gente tem ele em outra dimensão, com a dimensão correta. Como você pode conferir se ele realmente fez a escala certa? Bom, a gente tem uma ferramenta que a gente pode medir. Então você pode pegar outro ponto que você conhece a dimensão e conferir. Por exemplo, eu posso ir no arquitetônico lá e ver essa dimensão, qual que é essa dimensão no arquitetônico. Tá? E depois eu confiro se aqui realmente está a mesma dimensão do arquitetônico. É legal pegar outro item, outro elemento, não o que você usou para fazer a escala, tá? Porque aí é uma confiança maior no seu teste. Então vamos no arquitetônico, vamos encontrar aquele trecho lá, pode ser qualquer trecho, você pode medir uma porta, a maioria às vezes usa porta justamente porque é fácil de medir. Bom, vamos medir esse trecho aqui do lavabo e a gente depois vê lá no nosso EBERIC. Então, no arquitetônico, isso daqui me dá a medida de 1,85, né? 1,85, 185 centímetros. Vamos conferir se essa parede aqui do lavabo está de acordo lá no EBERIC, né? Porque não foi uma informação que a gente passou para ele, se ele fez a escala certa, vai estar esse valor. Tá? Então vamos lá, ferramentas, mais uma ferramenta importante, medir. Ele vai te pedir um ponto, vai te pedir outro ponto e vai te dar o resultado, tá? Que ele ficou com 1,185. Aqui ele mostra em Y. Em Y a gente não tem nenhuma variação, claro. A gente mediu ali horizontalmente no X. Então, esse daqui é o valor que mostra aquele comprimento que a gente acabou de medir. 185 centímetros. Que é exatamente o valor que a gente tem aqui. Então eu não passei essa informação para o EBERIC e ele, a partir da escala, ele realmente conseguiu deixar isso aqui com 185 centímetros. Eu só passei a espessura de uma parede para ele. Então realmente aqui o meu projeto está em escala certinho. Tá? Bom, outro item, além de você fazer a escala, é que você precisa colocar um ponto de origem que vai ser comum a todas as plantas. Porque essas plantas você vai colocar a planta do térreo, a planta do superior, a planta do baldrame, da cobertura. Só que essas plantas elas precisam estar alinhadas. Tá? Então você tem que definir um ponto comum a todas as plantas e indicar como a origem do teu projeto, para ele conseguir efetivamente colocar essas plantas uma em cima da outra com o alinhamento correto. Porque se eu vou simplesmente lá no projeto aqui superior, abro minha arquitetura, importo a arquitetura e coloco em qualquer ponto aqui, ele não sabe que parede está em cima de qual que é a referência para ele sobrepor essas plantas, né? Porque a gente sabe que cada planta representa um pavimento da tua edificação, mas ele precisa de uma referência para ver como que é esse alinhamento entre as paredes, e isso é muito importante. Então, depois de converter para escala, o próximo item que a gente tem que fazer na nossa planta é ferramentas, posicionar origem. Tá? Então eu vou dizer para ele qual que é a referência que todas as minhas plantas, esse ponto, elas têm em comum. Então ele vai conseguir sobrepor as plantas de uma maneira correta, tá? De uma maneira alinhada, de acordo com o arquitetônico. Então eu vou lá no arquitetônico e olho algum ponto em comum que todas as plantas têm. Tá? A planta do térreo, planta do superior, planta da cobertura, que eu vou usar isso como referência. Tá? Eu poderia usar, por exemplo, esse contorno aqui da garagem, esse pontinho esquerda da garagem, inclusive essa cor aqui representa só a projeção da garagem, meu pilar fica aqui, e aqui eu teria só a projeção. Ele é esse ponto aqui, ele é esse mesmo pontinho aqui. Então se eu usar esse ponto como referência e usar esse ponto como referência, quando eu sobrepor as duas plantas, elas vão ficar realmente sobrepostas de acordo com a arquitetura. Tá? E ao mesmo tempo, ela é esse ponto aqui para a referência
da terceira planta aqui, a planta de cobertura. Então eu poderia usar esse ponto. É um ponto que você pode usar, tá? Ou poderia usar qualquer outro que essas plantas têm em comum. Ó, esse ponto aqui, por exemplo, que é a projeção aqui da sacada, vai ser esse mesmo ponto aqui, no cantinho dessa parede, que vai ser esse mesmo ponto aqui dessa linha amarela. Então, eu gosto de usar esses pontos à esquerda e inferior para ser a minha referência, porque em geral a gente está acostumado com esse tipo de referência aqui, que fica na esquerda e inferior, tá? Para o eixo X e Y, mas isso daí é irrelevante nesse momento. Você só precisa pegar um ponto que é em comum às três plantas e escolher ele como a sua origem, tá? Então, vamos no Eberi, que a gente vai falar assim, ó. Vamos sair até do comando para a gente fazer o comando de novo. Esse ponto aqui vai ser minha referência, que é aquela sacada ali. Então eu vou no Ferramentas, Posicionar Origem e seleciono o ponto que vai ser minha origem. Tá? Então a partir de agora, esse ponto aqui eu vou usar para colocar as outras plantas justamente alinhada com essa. Ela vai ter um ponto em comum, então eu vou ter a sobreposição. Tá? Legal, então, resumindo, o que, que a gente precisa fazer? Você precisa limpar a planta arquitetônica que você recebeu do arquiteto, tirar rachura, tudo que não é interessante, móveis. Depois você precisa importar essa planta, com o comando aqui, projeto, importar DWG. Você cria um arquivo planta limpa, né? Que é a partir do arquivo que o arquiteto te mandou. Você cria outro arquivo que você chama de planta limpa ou coisa do tipo. Você importa aquele arquivo, inicialmente ele vai abrir com várias plantas aqui, da maneira que eu faço. Eu deixo só a planta que corresponde efetivamente ao pavimento. E depois disso, eu vou fazer dois itens, que é fazer a escala, é muito importante, senão a tua planta vai ficar nas medidas incorretas dos seus pilares. Quando você coloca um pilar aqui 30 por 14, ele não vai ficar coerente com a tua estrutura. Ou uma viga que você passa daqui nessa parede toda, se a parede não tiver com a dimensão correta, sua viga vai ficar menor do que o real. Tá? Então, depois de converter para a escala, como que eu converto para a escala? Bom, como é um vídeo gravado, é legal que vocês podem voltar, assistir de novo, mas basicamente ferramenta, converter para escala, ele vai te pedir dois pontos, que é de um elemento do projeto que você conhece a dimensão, então você vai lá no arquitetônico e tira a medida de um deles. E então eu normalmente uso espessura de parede, eu coloco os dois pontos como sendo o começo e o final da parede aqui, entre face de parede. Depois que você seleciona esses dois pontos, ele te pede a distância. Aí você coloca a espessura da parede, por exemplo, a medida que você usou, que você tem conhecimento. Por exemplo, muita gente usa porta, sabe que essa porta aqui é de 80 centímetros de largura, ele usa essa medida aqui, ó. Ele pega esse ponto e esse ponto, e quando perguntam para ele qual que é a distância, que é o terceiro passo de converter para escala, você coloca 80, ele vai escalar do mesmo jeito, vai ficar exatamente a mesma escala. Depois que você fez a escala, ou antes, essa ordem desses dois não tem tanta importância, você precisa definir uma origem para o teu projeto. Tá? Ou seja, você precisa definir um ponto que é em comum a todos os projetos, a todas as plantas do seu projeto, ao superior, ao térreo, à cobertura, porque você precisa colocar sempre a origem no mesmo ponto para que essas plantas realmente se sobreponham, tá? Então ele sabe como que é a sobreposição dessa planta para depois ele acabar gerando um 3D conforme você põe na estrutura. Legal. Você vai fazer isso para todos os pavimentos. Então, no superior, você vai fazer a mesma coisa, abrir a arquitetura, exportar. Qual que é a diferença? Que você vai apagar a planta do térreo e de cobertura e vai deixar a planta do superior, dos quartos ali, né? No pavimento caixa d'água, é a mesma coisa. Eu abro aqui, faço a importação, faço a escala. Eu vou apagar tudo e deixar só a planta ali de cobertura, onde tem os telhados. No baldrame, às vezes eu não coloco a arquitetura, mas se você quiser colocar a arquitetura aqui no baldrame, você vai colocar a mesma do térreo. Porque ali em cima da sua fundação vai estar exatamente as paredes que estão ali no térreo. Tá? Então é uma maneira que eu trabalho, tem uma maneira um pouquinho diferente de fazer isso, mas na arquitetura aqui você vai repetir
aquela planta do térreo. Conforme vocês forem tomando mais contato com o software, você vai ver que daria até para deixar o baldrame sem arquitetura, que você pode alternar a arquitetura entre os pavimentos, tá? A gente vai ver isso conforme a gente estiver desenvolvendo. Bom, então acho que é isso. Vou dar um resumo aqui da aula, umas coisas importantes, então uns avisos também. Bom, essa aula foi basicamente sobre a base arquitetônica. Todo projeto estrutural a gente precisa ter a base arquitetônica e todos os softwares ele tem um trabalho ali preliminar para você fazer essa base de maneira adequada, com a escala correta, posicionada certinho, para a partir daí você vai trabalhar o teu projeto estrutural. Se você não tiver essa base arquitetônica, você não consegue criar o seu projeto estrutural, porque isso vai ter que ficar trabalhando com distâncias e etc. E dificilmente vai bater com o projeto arquitetônico. Então, todos eles trabalham com as plantas do projeto arquitetônico e mais para frente você vai ver como fazer isso. Por enquanto, nessa aula, é mais como eu faço essa base, como eu trago essa base para o EBERIC. Inclusive, comentei como que você recebe do arquiteto e etc. Bom, então o conteúdo dessa aula é a adequação da arquitetura, que a gente fazia aquela limpeza da arquitetura, criar um novo arquivo que a gente chama de arquitetura limpa ou outro nome, criar um novo projeto no EBERIC, foi mais um item da aula, colocar os pavimentos, então eu expliquei ali as alturas dos pavimentos, exportar a arquitetura, que a gente aprendeu a exportar a arquitetura, e fazer a escala e o alinhamento, que é você fazer aquela escala da arquitetura com um valor que você já conhece, uma medida que você conhece no projeto arquitetônico, você passar para ele, ele vai fazer a escala automática para você, e o alinhamento da arquitetura, que é a gente definir aquele ponto de referência que é comum a todos, tá? A todos os pavimentos, porque ele vai conseguir alinhar verticalmente a sua arquitetura para realmente as paredes ficarem, a parede de baixo ficar sobreposta com a de cima, se for o caso do arquitetônico, por exemplo, tá bom? Próxima aula, aula 2, que vai sair amanhã. Aula 2 a gente vai fazer o lançamento dos pilares, então a gente já vai ter aquela arquitetura pronta e a gente vai começar a lançar os pilares. E aí vai entrar algumas dicas de concepção estrutural, onde eu costumo colocar pilar, que critérios que eu uso. Você vai ver que você vai fazer alguns testes, inicialmente em um lugar que você imagina que é interessante colocar pilar, não é interessante depois quando você começa a fazer os cálculos. Então a gente vai trabalhar em cima daquela arquitetura para fazer efetivamente o lançamento dos pilares e eu vou falar sobre as configurações de fundação, sobre os tipos de fundação também, estaca, sapata, como que isso é feito no EBERIC, aquelas configurações que já vem no EBERIC, quais que eu uso, vou falar sobre sondagem, onde você obtém aqueles dados para você colocar nas configurações de fundação do EBERIC, tá? Que ele precisa disso. Então, a próxima aula aí, efetivamente, a gente vai entrar mesmo na concepção estrutural, no cálculo estrutural, porque essa primeira aula seria a base ali arquitetônica para a gente começar a trabalhar nele. E o que é de suma importância, se você não tiver aquela base bem feita, não tiver as suas plantas importadas corretamente, não adianta você saber colocar o pilar no lugar certo, que a tua arquitetura já vai estar errada.